Em 7 de julho de 1972, estreava nos Estados Unidos um dos maiores clássicos do cinema mundial. O Poderoso Chefão viria para revolucionar o gênero de máfia no cinema. Com direção de Francis Ford Coppola e a brilhante atuação de Marlon Brando e Al Pacino, The Godfather é, até hoje, um dos maiores filmes que a sétima arte já produziu. Hoje, na iconografia da história, vamos falar um pouco sobre a história, curiosidades e o marco que esse filme representou para o cinema mundial. Fala galera, aqui é o João Paviotti da iconografia da história. Primeiramente queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de gravar esse vídeo. Para nós da iconografia, para nossa equipe, O Poderoso Chefão é uma das maiores obras que o cinema já produziu. Nós vamos fazer hoje um vídeo especial dos 50 anos do Poderoso Chefão. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vamos que vamos. Roda a vinheta! Gente, antes de entrar no filme, eu gostaria de fazer esse insert com vocês do seguinte. Nós vamos dar alguns spoilers, na verdade muitos spoilers sobre o filme. Se você ainda não assistiu o filme, aliás, se você ainda não assistiu a trilogia, pelo amor de Deus, pare o vídeo agora, vá assistir e depois volte aqui para apreciar o que a gente está falando. Essa é uma obra obrigatória para quem minimamente gosta de cinema. Então, se vocês não querem ver spoilers porque ainda não assistiram o filme, eu sugiro que parem neste momento e vá assistir esses filmes e depois venha apreciar esse produto que nós fizemos para vocês. Nesse vídeo de hoje vamos fazer uma análise cinematográfica, mas também historiográfica do filme. A obra Poderoso Chefão é fruto do seu tempo e também fez muita história. Bom, o filme é baseado na obra The Godfather, de Mario Puzo, e foi escrito e publicado pelo autor em 1969. O autor ele já procurava algumas empresas de Hollywood, alguns estúdios, para conseguir vender os direitos e terminar o livro. E a Paramount logo comprou os direitos para gravar o Poderoso Chefão, e eu acho que foi uma das melhores escolhas que eles fizeram. O escolhido para dirigir o filme foi o Francis Ford Coppola. Na época ele não era conhecido, ele era um novato, sem muita experiência, e na verdade a Paramount acabou escolhendo ele porque não conseguiu outros diretores, e porque na época ele estava cobrando bem barato para fazer filme, porque ele tinha feito um filme anterior que tinha dado um grande prejuízo para ele precisava pagar umas dívidas. Bom pessoal, o enredo do filme mostra uma família de mafiosos de origem italiana na cidade de Nova York. Vito Corleone é um dos mafiosos mais temidos do local, que é dominado por 5 famílias que se distribuem ao longo da cidade. Bom, Vito, que é interpretado pelo Marlon Brando, nasceu na Sicília e se estabeleceu na América. Inclusive, o diretor deixa isso muito claro, quando na primeira fase do filme ele coloca a seguinte expressão: eu acredito na América, a América fez minha fortuna. Essa frase vem de um personagem que dialoga com Dom Vitor Corleone. Bom, o Vito se vê em uma situação decisiva quando ele recebe uma oferta para dar cobertura à venda de drogas, que estava chegando em Nova York no início dos anos 40 e 50. Sendo um homem conservador e acreditando que narcóticos não eram o caminho, Vito recusa a oferta de Soloso, que era o traficante de drogas, e um grande exportador de heroína. Após a recusa, o Vito Corleone sofre um atentado. Ele é hospitalizado e a trama daí para frente realmente tem início. O Poderoso Chefão é um filme sobre família, crime e passagem de bastão. Vito tem 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Santino Corleone, Fredo, Cone e Michael. Guarde o nome do Michael que vai ser bastante importante. Ele tem também um filho adotivo, que é o Tom Hagen, que é advogado da família. Após falarmos um pouco sobre o filme, vamos trocar uma ideia sobre o contexto histórico que essa obra se encaixa. Em meados para o final do século XIX, a Itália era cheia de províncias. Essas províncias elas não se consideravam como um povo, não tinha um povo italiano. Eram vários conjuntos e regiões autônomas que ficavam na mesma região ali, onde hoje a gente chama de Itália. Na década de 1870, há inúmeras guerras para a unificação italiana, para tornar a Itália realmente um país e desenvolvê-la economicamente. Esse fato trouxe bastante crise econômica àquela região e causou uma forte imigração italiana. Os 3 países que mais receberam os imigrantes foram Brasil, Estados Unidos e Argentina. Não é à toa que você vê muito sobrenome italiano. É nesse contexto que Vito Andolini foge da Sicília, e o nome da cidade da onde ele foge é Corleone, e vem para a América. E chegando aqui na América, como a gente pode ver no filme parte 2,
O cara que recebe ele aqui na América para fazer o cadastro dele coloca o nome dele como Corleone, porque era da região de onde ele veio. E aí fica Vito Corleone. Voltando a esse contexto histórico, o momento que mais saiu italiano foi o período de 1886 a 1914. E foi nessa época que Vito desembarca nos Estados Unidos. No filme, tanto no filme quanto no livro. Corleone tem, na época que se passa tanto o filme quanto o livro, ele está mais ou menos aí na casa de 60 anos. Então a gente pode pressupor que ele veio nesse período da maior imigração. O filme ocorre após o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945 para frente. Tanto que o filho mais novo do Corleone, o Michael, que vai virar protagonista depois, lutou contra o fascismo pelos Estados Unidos. Agora vamos voltar um pouquinho para a trama, pessoal. Após o atentado que Soloso faz contra Vito Corleone, a família Corleone se vê na obrigação de vingar o pai. Então eles preparam a morte de Soloso e de um capitão de polícia, que dava cobertura para o Soloso fazer o que quisesse ali em Nova York. Quem é escolhido para fazer essa chacina é o Michael Corleone, o filho mais novo que o Vito Corleone não queria que entrasse no crime. É aí que começa, evidentemente, efetivamente, a passagem de bastão. Michael, após matar o Soloso, tem que fugir para Sicília para não ser morto pelas famílias de Nova York. Em sua volta para os Estados Unidos, Michael passa a tomar conta do negócio da família, já que seu irmão Sonny foi morto em uma emboscada. Na verdade, o bastão era para ficar para o Sonny, mas ele é morto numa emboscada, e aí fica para o Michael Corleone. Então Michael passa a ser o novo poderoso chefão. Sua principal ação foi descobrir o traidor da família que entregou o irmão para ser morto e que conspirou contra os Corleones. Ao final do filme, Michael consegue se vingar de todo mundo, inclusive das 4 famílias rivais, em uma das cenas mais tensas da história do cinema. E essa eu nem vou comentar, gente. Vocês assistam aí. Por mais que a gente tenha spoiler, eu acho que vale a pena assistir o filme inteiro, mas essa cena final, mais ainda. Agora a gente vai falar um pouco sobre curiosidades do filme. Depois a gente passa novamente para falar do legado. O que foi esses 50 anos de Poderoso Chefão e o que esses 50 anos trouxeram para o cinema e para a história da sociedade ocidental. Bom, o Mário Puzo, ele estava meio quebrado à época que ele estava escrevendo o livro. Para conseguir terminar o livro, ele tentou vender para vários estúdios de Hollywood os direitos de se filmar o livro. Então ele escreve o livro mais ou menos pensando em filme mesmo. E a Paramount comprou esses direitos aí muito rapidamente. Com os direitos em mão, o estúdio, a princípio, queria que Sérgio Leone, o grande diretor de filmes do Velho Oeste, dirigisse o filme, mas o Sérgio Leone não gostou do roteiro e disse assim, não, eu tenho minha própria ideia sobre o filme, que depois vai sair muito depois, uns 10, 15 anos depois, que era Uma Vez na América. E aí os caras, não conseguindo outros diretores de sucesso para encampar o filme, eles resolveram dar o filme na mão do Francis Ford Coppola, que na época estava sem dinheiro, porque estava devendo uma grana de um filme fracassado que ele fez alguns anos antes. Bom, gente, a Paramount queria que o Vito Corleone fosse interpretado ou pelo Anthony Quinn ou pelo Laurence Olivier, que na época esses atores faziam muito sucesso. Mas o Coppola encheu o saco para que o Marlon Brando fosse o ator. O problema é que o Marlon Brando dava muito trabalho em set e ele estava meio em decadência na época. E outra, ele tinha menos de 50 anos para interpretar um cara, um chefão que tinha 60. Não que o Brando não fosse um bom ator, ele era um ótimo ator, inclusive excelente. A Paramount só topou contratar o Brando quando ele assinou um papel dizendo que se ele se retirasse do set ou ficasse enchendo o saco, ele pagaria a multa. Pô, o estúdio também queria que as gravações fossem realizadas em Wichita, no Kansas. Mas o Coppola insistiu para ser em Nova York. Ele falou assim, não, eu vou fazer o filme, então eu quero fazer o filme em Nova York. O problema é que as gravações seriam feitas no território que era controlado pela máfia. E corria o risco dos caras sofrerem algum tipo de violência, porque a máfia não gostava, de aparecer, de ser falado em Hollywood, porque isso aí poderia trazer polícia e problemas, Pois então, cara, vocês acreditam que quando começou as gravações, teve até carro de produtor que tomou tiro. Teve tiro em carro de produtor lá. A parada, a treta só parou e aí eles só conseguiram fazer o filme tranquilamente, sem intervenção da máfia, sem arrumar problemas, quando o Francis Ford Coppola conseguiu conversar com a Associação dos Direitos Civis dos Ítalo-Americanos, uma organização que zelava ali pelos direitos dos italianos que vieram para os Estados Unidos, e essa organização inclusive tinha bastante contato com a máfia. Então depois disso ficou tranquilo para os caras poderem gravar ali. Outra curiosidade interessante é que o Brando resolveu que não iria decorar suas falas. Então o Coppola falou assim, mano, mas você vai ter que falar de qualquer jeito. Então o Coppola fazia o quê? Colocava umas cartolinas com o que ele tinha que falar nos corpos dos atores. O Brando achava que esse tipo de técnica traria mais veracidade à interpretação. Brando também precisou colocar próteses dentárias para interpretar o Corleone. O personagem tomou umas porradas na juventude e teve o maxilar e o nariz quebrado. Inclusive foi o próprio Marlon Brando que percebeu isso no livro,
E aí falou, não, a gente vai precisar de uma prótese e vai precisar aí de alguma coisa no nariz para que fique maior. Brando também resolveu adotar um gato de rua que frequentava o set. Esse gato aparecia direto e aí ele convenceu o Coppola a colocar esse gato na cena. Falou, deixa eu ficar com o gato aqui segurando ele. Como o Coppola sabia que o Marlon Brando era problema, ele não se opôs. A Paramount também não queria contratar o Al Pacino para viver o Michael. Ele era pouco conhecido na época. Quem ia viver o Michael era o James Caan, que fez o Sonny Corleone, acabou ficando com o Sonny Corleone, tá? Só que o Coppola insistiu no Al Pacino, ele falou, ou é o Al Pacino ou não faço o filme. E aí a gente viu que o Al Pacino mandou muito bem no Poderoso Chefão. O ator que faz o papel do Luca Brasi, que é o executor oficial da família Corleone, aquele estranhão que fica falando sozinho antes de ir conversar com o Don Corleone, ele é um ex-mafioso. E ele chegou a ser executor da máfia, inclusive. Depois ele virou lutador de luta livre, tá? O Marlon Brando, ele ganhou o Oscar pelo papel, mas não foi receber, não. Ele enviou no lugar dele uma atriz vestida de indígena para defender os direitos dos povos indígenas e denunciar a forma como os diretores daquela época, inclusive o John Ford, que era o diretor mais famoso de Hollywood, no quesito Velho Oeste, como eles tratavam os indígenas. E essa atriz vestida aí de indígena, ela chegou lá no Oscar e descascou, foi mal polêmico. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre o legado do filme na história. E eu acho que essa é a parte mais importante e mais legal. Tá? O filme O Poderoso Chefão, basicamente ele chancelou, ele deu aval para que Hollywood começasse a produzir muitos mais filmes de máfia. Naquela época, os filmes de máfia, existia um pouco de preconceito e cuidado para se fazer filme de máfias, exatamente para não mostrar a criminalidade norte-americana, porque o cinema sempre foi um instrumento ideológico muito forte para os Estados Unidos. E aí, depois de O Poderoso Chefão e o sucesso que foi feito, os filmes de máfia simplesmente quadruplicaram alguns anos depois dessa maravilhosa produção. O filme até hoje figura entre as 5 produções com maiores notas no IMDb. E também é impossível fazer uma lista de 10 melhores filmes do mundo, pelo menos hollywoodiano, que não tenha pelo menos o Poderoso Chefão parte 1. Eu colocaria pelo menos o 1 e o 2 em qualquer lista que eu fizesse. Outro legado importante é que a polícia de Nova York e o FBI identificaram em delações que vários mafiosos passaram a usar as falas e os trejeitos dos filmes, principalmente os trejeitos usados pelo Marlon Brando. Até métodos de execuções que foram mostrados nos filmes, que não eram tão reais, passaram a ser adotados pela máfia. O filme também alçou o Al Pacino como astro e ressuscitou a carreira do Marlon Brando. Inclusive, a parte 2 também levou o Robert De Niro a virar um grande ator hollywoodiano. Fez também com que o livro do Puzo aumentasse as vendas exponencialmente e até hoje seja um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. Outros tantos clássicos e filmes e séries usam o Poderoso Chefão como influência. É o caso de The Sopranos, a série agora da HBO The Succession, que mostra uma passagem de bastão em várias tramas entre ricaços. Na cultura pop também, frases como "vou lhe fazer uma proposta irrecusável", que é usada pelo Luca Brasi, ou "não é nada pessoal, são apenas negócios", viraram expressões amplamente comentadas em todas as áreas da indústria cultural. No mundo corporativo, por exemplo, muitas pessoas usam ensinamentos do filme, como formação de network, troca de favores, organização hierárquica para ensinar novatos. Mas eu acho que o legado mais importante de O Poderoso Chefão foi a abertura das portas para o movimento Nova Hollywood. O movimento Nova Hollywood é um movimento cinematográfico que tem diretores como Sidney Lumet, Martin Scorsese, Michael Cimino e Woody Allen. Os estúdios, após O Poderoso Chefão, passaram a dar mais liberdade autoral aos diretores, o que proporcionou o surgimento e a consolidação de muitos gênios da sétima arte. Além disso, a temática urbana caótica que aparece no Poderoso Chefão, focado ali em Nova York, a gente pode ver essa temática em vários filmes como Taxi Driver, Sérpico e o grande clássico do Scorsese, Bons Companheiros. Bom, e aí galera, vocês gostaram do vídeo? Vocês gostaram aí da história que nós contamos do Poderoso Chefão, do legado, das curiosidades sobre o filme, a cinematografia? Eu particularmente, Joel Paviotti, acho maravilhoso o Poderoso Chefão, acho um dos melhores filmes da história da sétima arte e é orgulho para nós podermos comentar isso num aniversário de 50 anos dessa grande produção. Eu vou pedir novamente para que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que a gente possa produzir mais e melhor. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com a sua mãe, com a tia do Zap. Forte abraço do Joel Paviotti.